do livro 5 da Organização da Seguridade Social, título 1 do Sistema Nacional de Seguridade Social, artigo 294. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo I do título 8 da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo organizar-se-ão em conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil. Capítulo único dos órgãos colegiados. Seção 1 do Conselho Nacional de Previdência Social, artigo 295. Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, terá como membros: I. 6 representantes do Governo Federal, e 9 representantes da sociedade civil, sendo, alínea A, 3 representantes dos aposentados e pensionistas, alínea B, 3 representantes dos trabalhadores em atividade, e alínea C, 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1. Os sobrescritos membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Parágrafo 2. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 296. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, e estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 2. Participar, acompanhar e avaliar, sistematicamente, a gestão previdenciária. 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. 5. Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 353. 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. 10. Aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas. E 11. Acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Artigo 296-A. Ficam instituídos, como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, Conselhos de Previdência Social, CPS, que funcionarão junto às gerências executivas do INSS. Parágrafo 1. Os CPS serão compostos por 10 conselheiros e respectivos suplentes, designados pelo titular da gerência executiva na qual for instalado, assim distribuídos, e 4 representantes do Governo Federal, e 2, 6 representantes da sociedade, sendo, alínea A, 2 dos empregadores, alínea B, 2 dos empregados, e, alínea C, 2 dos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2. O Governo Federal será representado. E nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, alínea A, pelo gerente executivo da gerência executiva a que se refere o parágrafo 1º, e, alínea B, outros gerentes executivos, ou, alínea C, servidores da divisão ou do serviço benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal especializada junto ao INSS de gerência executiva sediadas na cidade, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da Dataprev, alínea D, revogado 2 nas cidades onde houver apenas uma gerência executiva, alínea A, pelo gerente executivo, alínea B, servidores da divisão ou do serviço de benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal especializada junto ao INSS da gerência executiva, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da Dataprev, alínea C, revogado, alínea D, revogado 3, revogado, alínea A, revogado, alínea B, revogado. Parágrafo 3. As reuniões serão mensais ou bimensais, a critério do respectivo CPS, e abertas ao público, cabendo a sua organização e funcionamento ao titular da gerência executiva na qual for instalado o colegiado. Parágrafo 4. Os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores serão indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas. Parágrafo 5º. Os CPS terão caráter consultivo e de assessoramento, competindo ao CNPS disciplinar os procedimentos para o seu funcionamento, suas competências, os critérios de seleção dos representantes da sociedade e o prazo de duração dos respectivos mandatos, além de estipular por resolução o regimento do CPS. Parágrafo 6º. As funções dos conselheiros do CPS não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante. Parágrafo 7º. A Previdência Social não se responsabilizará por eventuais despesas com deslocamento ou estada dos conselheiros representantes da sociedade. Parágrafo 8. Nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, o conselho será instalado naquela indicada pelo gerente regional do INSS cujas atribuições abranjam a referida cidade. Parágrafo 9. Cabe ao gerente executivo a designação dos conselheiros. Parágrafo 10. É facultado ao gerente regional do INSS participar das reuniões do CPS localizados em região de suas atribuições e presidi-las. Artigo 297. Compete aos órgãos governamentais
e prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional de Previdência Social, fornecendo inclusive estudos técnicos e 2. Encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Artigo 298. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 299. As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para deliberação a maioria simples de votos. Artigo 300. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho Nacional de Previdência Social, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Artigo 301. Aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial. Artigo 302. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Seção 2. Do Conselho de Recursos da Previdência Social. Subseção 1. Da composição. Artigo 303. O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, é órgão colegiado de julgamento, integrante da estrutura do Ministério da Economia. Parágrafo 1. O sobrescrito Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos. Inciso 1. Juntas de recursos, com a competência para julgar: Alínea A. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. Alínea B. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o artigo 38b da Lei nº 8.213, de 1991, ou as demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 29A da referida lei. Alínea C. Os recursos de decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio, de 1999. Alínea D. As contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa. E, alínea E. Os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. 2 Câmaras de julgamento, com sede em Brasília, Distrito Federal, com a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos. 3. Revogado. 4. Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Redação dada pelo Decreto nº 6.857, de 2009. Parágrafo 1º. A quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovará a estrutura regimental do Ministério da Economia. Parágrafo 2. O CRPS é presidido por representante do governo, com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência Social, cabendo-lhe dirigir os serviços administrativos do órgão. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, presididas por representante do governo federal, são integradas por 4 conselheiros em cada turma, nomeados pelo Ministro de Estado da Economia, com a seguinte composição. Inciso 1. Para os órgãos com competência para processar e julgar as contestações ou os recursos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 305, alínea A. 2 representantes do governo federal. Alínea B. 1 representante das empresas e, alínea C. 1 representante dos trabalhadores e, 2 para os órgãos com competência para processar e julgar os recursos de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 305. Alínea A. 2 representantes do governo federal. Alínea B. 1 representante dos entes federativos e, alínea C. 1 representante dos servidores públicos. Parágrafo 5º. O mandato dos conselheiros do CRPS é de 3 anos, permitida a recondução, cumpridos os seguintes requisitos. Inciso 1. Os representantes do governo federal serão escolhidos entre servidores federais, preferencialmente do Ministério da Economia ou do INSS, ou de outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital, com graduação em direito, os quais prestarão serviços exclusivos ao CRPS, sem prejuízo dos direitos e das vantagens percebidos no cargo de origem. 2. Os representantes das empresas e dos trabalhadores serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas jurisdições, com graduação em direito, e serão enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS na condição de contribuintes individuais. Inciso 3. Os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações, com graduação em direito, e manterão a qualidade de segurados do regime próprio a que estejam vinculados e 4. Os representantes não poderão incidir em situações que caracterizem conflito de interesses, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei nº 12.813, de 16 de maio, de 2013. Parágrafo 6º. A gratificação dos membros de Câmara de Julgamento e Junta de Recursos será definida em ato do Ministro de Estado da Economia e, revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. Parágrafo 7º. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante ato do Ministro de Estado da Previdência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos no artigo 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Parágrafo 8º, revogado pelo Decreto número 3.452, de 2000, parágrafo 9, o conselheiro afastado por qualquer das razões elencadas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, exceto quando decorrente de renúncia voluntária, não poderá ser novamente designado para o exercício desta função antes do transcurso de 5 anos, contados do efetivo afastamento. Parágrafo 10. O limite máximo de composições por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos, do Conselho de Recursos da Previdência Social, será definido em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, por proposta fundamentada do presidente do referido Conselho, em função da quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador, redação dada pelo Decreto número 6.496, de 2008, parágrafo 11, revogado pelo Decreto número 6.857, de 2009, parágrafo 12. O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora ou dos servidores do ente federativo não constitui motivo para alteração ou rescisão de seu vínculo contratual ou funcional. Artigo 304. Compete ao Ministro de Estado da Previdência Social aprovar o regimento interno do CRPS, subseção 2 dos recursos. Artigo 305. Compete ao CRPS processar e julgar, inciso 1, os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários, 2, as contestações e os recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do FAP aos estabelecimentos das empresas. Inciso 3. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o artigo 19 ou as demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 19. 4. Os recursos das decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 1999. E, inciso 5. Os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. Parágrafo 1º. Prazo para interposição de contestações e recursos ou para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias, contado, inciso 1, no caso das contestações, da publicação no Diário Oficial da União das informações sobre a forma de consulta ao FAP, 2, no caso dos recursos, da ciência da decisão, e inciso 3, no caso das contrarrazões, da interposição do recurso. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. INSS, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e, quando for o caso, na hipótese prevista no inciso 4 do caput, os entes federativos poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar, no caso de reforma favorável ao interessado, a contestação ou o recurso à instância competente ou de rever o ato para o não prosseguimento da contestação ou do recurso. Parágrafo 4º. Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso por ele interposto contra a decisão de junta de recurso, ainda que de alçada, ou de câmara de julgamento, o processo, acompanhado das razões do novo entendimento, será encaminhado, e à junta de recurso, no caso de decisão dela emanada, para fins de reexame da questão, ou 2, à câmara de julgamento, se por ela proferida a decisão, para revisão do acórdão, na forma que dispuser o seu regimento interno. Parágrafo 5. O revogado. Parágrafo 6º. As contestações e os recursos a que se refere o inciso 2 do caput deverão dispor, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. Parágrafo 7º. Exceto se houver disposição em contrário disciplinada em ato do INSS, as razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário substituirão as contrarrazões apresentadas pelo INSS, hipótese em que o processo poderá ser remetido ao CRPS imediatamente após a interposição do recurso pelo interessado, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 8º. Ato conjunto do INSS e do CRPS estabelecerá os procedimentos operacionais relativos à tramitação dos recursos das decisões proferidas pelo INSS. Artigo 306, revogado. Artigo 307. A propositura pelo interessado de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará renúncia ao direito de contestar e recorrer na esfera administrativa, com a consequente desistência da contestação ou do recurso interposto. Artigo 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas pelas juntas de recursos e pelas câmaras de julgamento do CRPS têm efeito suspensivo e devolutivo. Parágrafo 1. O para fins do disposto neste artigo, não se considera recurso pedido de revisão de acórdão endereçado às juntas de recursos e câmaras de julgamento. Parágrafo 2º. É vedado ao INSS escusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique seu evidente sentido. Artigo 309. Na hipótese de haver controvérsia em matéria previdenciária, na aplicação de lei ou de ato normativo, entre órgãos do Ministério da Economia, entidades a ele vinculadas e, na hipótese prevista no inciso 4 do caput do artigo 305, entes federativos, ou ocorrência de questão previdenciária de relevante interesse público ou social, o órgão ministerial ou a entidade interessada poderá, por intermédio de seu dirigente, solicitar ao Ministro de Estado da Economia solução para a controvérsia ou questão. Parágrafo 1. A controvérsia na aplicação de lei ou ato normativo será relatada em abstracto e encaminhada com manifestações fundamentadas dos órgãos interessados, podendo ser instruída com cópias dos documentos que demonstrem sua ocorrência. Parágrafo 2º. A Procuradoria-Geral Federal Especializada INSS deverá pronunciar-se em todos os casos previstos neste artigo. Artigo 310. Revogado. Título 2 dos convênios, contratos, credenciamentos e acordos. Artigo 311. A empresa, o sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio, encarregar-se,
relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de processar requerimento de benefício, preparando e instruindo de maneira a ser despachado pela Previdência Social. Parágrafo único. Somente poderá optar pelo encargo de pagamento as convenientes que fazem a complementação de benefícios, observada a conveniência administrativa do INSS, redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Artigo 312. A concessão e manutenção de prestação devida a beneficiário residente no exterior devem ser efetuadas nos termos do acordo entre o Brasil e o país de residência do beneficiário ou, na sua falta, nos termos de instruções expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Artigo 313. Os convênios, credenciamentos e acordos da linha do Seguro Social deverão ser feitos pelos setores de acordos e convênios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá ainda colaborar para a complementação das instalações e equipamentos de entidades de habilitação e reabilitação profissional, com as quais mantenha convênio, ou fornecer outros recursos materiais para a melhoria do padrão de atendimento aos beneficiários. Artigo 314. A prestação de serviços da entidade que mantém convênio, contrato, credenciamento ou acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social não cria qualquer vínculo empregatício entre este e o prestador de serviço. Artigo 315. Os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente aos seus funcionários, de formalizar processo de pedido de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca, preparando e instruindo de forma a ser despachado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 316. O Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com as possibilidades administrativas e técnicas das unidades executivas de reabilitação profissional, poderá estabelecer convênios ou acordos de cooperação técnico-financeira, para viabilizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência. Artigo 317. Nos casos de impossibilidade de instalação de órgão ou setor próprio competente do Instituto Nacional do Seguro Social, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e atendimento adequado à clientela da Previdência Social, as unidades executivas de reabilitação profissional poderão solicitar a celebração de convênios, contratos ou acordos com entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica, ou seu credenciamento, para prestação de serviço, por delegação ou simples cooperação técnica, sob coordenação e supervisão dos órgãos competentes do Instituto Nacional do Seguro Social. Título 3 da divulgação dos atos e decisões da Previdência Social. Artigo 318. A divulgação dos atos e decisões dos órgãos e autoridades da Previdência Social, sobre benefícios, tem como objetivo, e, dar inequívoco conhecimento deles aos interessados, inclusive para efeito de recurso. 2. Possibilitar seu conhecimento público, e 3. Produzir efeitos legais quanto aos direitos e obrigações deles derivados. Artigo 319. O INSS notificará o interessado de sua decisão, preferencialmente por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida pelo INSS, realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado ou, inciso 1, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS, 2 por via postal, por meio de carta simples destinada ao endereço constante do cadastro do segurado no INSS, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação, ou, inciso 3, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão. Artigo 320. O conhecimento das decisões e demais atos dos órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social deve ser dado mediante publicação no Diário Oficial da União, boletim de serviço ou outro órgão de divulgação oficialmente reconhecido, ou na forma do artigo 319. Artigo 321. O contrato, o convênio, o credenciamento e o acordo celebrados que impliquem pagamento de benefícios deverão ser publicados, em síntese, em boletim de serviço. Artigo 322. O órgão do Instituto Nacional do Seguro Social, especialmente o pagador, só pode cumprir a atual decisão de publicação obrigatória em boletim de serviço depois de atendida essa formalidade. Parágrafo único. O administrador que determina e o servidor que realiza pagamento sem observar o disposto neste artigo são civilmente responsáveis por ele, ficando sujeitos também às penalidades administrativas cabíveis. Artigo 323. Os atos de que trata este título serão publicados também no Diário Oficial da União, quando houver obrigação legal nesse sentido. Artigo 324. Os atos normativos ministeriais obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social, inclusive da administração indireta a ele vinculados. Artigo 325. Os atos e decisões normativas sobre benefícios dos órgãos e entidades da Previdência Social devem ser publicados na íntegra em boletim de serviço da entidade interessada, só tendo validade depois dessa publicação. Parágrafo único. Os pareceres somente serão publicados quando aprovados pelas autoridades competentes e por determinação destas. Título 4 das disposições diversas relativas à organização da Seguridade Social. Artigo 326. O Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditoria externa, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização de contribuições, bem como o pagamento de benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 327. A auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando, à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 328.
O Instituto Nacional do Seguro Social deverá implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover reciclagem e redistribuição de funcionários conforme demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, ao controle e à eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 329. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é destinado a registrar informações de interesse da administração pública federal e dos beneficiários da Previdência Social. Parágrafo único. As contribuições aportadas pelos segurados e empresas terão um registro contábil individualizado, conforme dispuser o Ministério da Previdência e Assistência Social. Artigo 329-A, revogado. Artigo 329-B, revogado. Artigo 330, revogado. Artigo 331. O Instituto Nacional do Seguro Social fica autorizado a efetuar permuta de informações, em caráter geral ou específico, com qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, com a prestação, quando for o caso, de assistência mútua na fiscalização dos respectivos tributos. Parágrafo 1. Sobrescrito a permuta de informações sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades somente poderá ser efetivada com a Secretaria da Receita Federal ou com a Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Parágrafo 2. Até que seja totalmente implantado o Cadastro Nacional de Informações Sociais, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante convênio, todos os dados necessários à permanente atualização dos seus cadastros. Parágrafo 3º. O convênio de que trata o parágrafo anterior estabelecerá, entre outras condições, a forma e a periodicidade de acesso ao cadastro e as alterações posteriores. Artigo 332. O INSS estabelecerá indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas. Artigo 333. O INSS adotará como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com as informações constantes das bases de dados de que dispuser quando da análise dos requerimentos dos benefícios. Artigo 334. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento específico. Artigo 335. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variações demográficas, econômicas e institucionais relevantes,